Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 18, 1. Corresponder a Deus em amor por todas as coisas criadas é o primeiro dever da criatura. A divina vontade foi dada como vida primária na criatura. Jesus meu, dá-me a força, tu que vês a grande repugnância que sinto ao escrever, que se não fosse pela bendita obediência e o temor de te desagradar, jamais teria escrito uma só palavra. Suas longas privações me atordoam e me tornam incapaz de tudo. Por isso tenho necessidade de maior ajuda para pôr no papel o que seu santo querer me sugere. Então me dê a mão e esteja sempre junto comigo. Agora, enquanto estava fundindo-me no santo querer divino para corresponder em amor a Deus por tudo que fez na criação, por amor às criaturas, o pensamento me dizia que não era necessário fazê-lo, nem era agradável a meu Jesus este modo de orar. Dizia-me que era tudo invenção da minha cabeça. E meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, tu deves saber que este modo de orar, isto é, corresponder a Deus em amor por todas as coisas criadas por Ele, é um direito divino e entra no primeiro dever da criatura. A criação foi feita por amor do homem. Aliás, foi tanto nosso amor que, se tivesse sido necessário, teríamos criado tantos céus, tantos sóis, estrelas, mares, terras, planetas, plantas e todo o resto, por quantas criaturas deviam vir à luz deste mundo, a fim de que cada uma tivesse uma criação para si, um universo todo seu, modo de fato, quando tudo foi criado, como de fato tudo foi criado. Só Adão foi o espectador de tudo o criado. Ele podia gozar todo o bem que queria.
E se não o fizemos, foi porque o homem podia gozar igualmente tudo como se fora dele, apesar de que os demais também o gozam. Com efeito, quem pode dizer: o sol é meu, e gozar da luz do sol, por quanto quiser? Quem pode dizer: a água é minha, e tirar a sede e servir-se dela onde a necessita? Quem pode dizer que o mar, a terra, o fogo, o ar são coisas minhas? E tantas outras coisas criadas por mim. E se alguma coisa parece que ao homem falta, que se fadiga para consegui-la, é o pecado que, obstruindo o passo a meus benefícios, impede às coisas criadas por mim ser magnânimas para com a criatura ingrata. Portanto, sendo assim, que em todas as coisas criadas Deus ligava seu amor a cada criatura, nela entrava o dever de corresponder a Deus com o seu pequeno amor, com a sua ingratidão, com a sua gratidão, por quem tanto fizera por ela. Portanto, sendo assim, que em todas as coisas criadas, Deus ligava seu amor a cada criatura, nela entrava o dever de corresponder a Deus com o seu pequeno amor, com a sua gratidão, com a sua gratidão por quem tanto fizera por ela. O não corresponder em amor a Deus por tudo o que fez na criação para o homem é a primeira fraude que a criatura faz a Deus. É usurpar seus dons sem sequer responder de onde vem, sem sequer reconhecer de onde vem nem a quem tanto o amou. Por isso, é o primeiro dever da criatura e é tão indispensável e é importante esse dever que aquela que levou a peito toda a nossa glória, nossa defesa, nosso interesse, não fazia outra coisa que girar por toda parte, desde a mais pequena até a maior das coisas criadas por Deus, para imprimir a sua correspondência de amor, de glória, de agradecimento por todos e em nome de todas as gerações humanas. Sim, foi propriamente a minha mãe celestial que encheu céus e terra de correspondência por tudo o que Deus tinha feito na criação. Depois de ela, foi a minha humanidade que cumpriu este dever tão sacrossanto, ao qual a criatura tinha faltado tanto, tanto assim que foram as minhas orações e as de minha inseparável mãe, que fizeram propício a meu Pai Celestial para com o homem culpado. Não queres repetir as minhas orações? Aliás, por isso te chamei em meu querer, a fim de que te associe conosco e sigas e repitas nossos atos. Então eu buscava quanto podia girar por todas as coisas criadas para dar a meu Deus a correspondência do amor, da glória, do agradecimento por tudo o que havia feito na criação. Parecia-me ver em todas as coisas a correspondência de amor
da minha imperatriz mãe e do meu amado Jesus. Essa correspondência formava a mais bela harmonia entre o céu e a terra e ligava o Criador à criatura. Cada correspondência de amor era uma tecla, uma sonatina de música celestial que sequestrava, e meu doce Jesus adicionou: minha filha, todas as coisas criadas não foram outra coisa que um ato de nossa vontade que as pôs fora. Elas não podem afastar-se de seu lugar, nem mudar efeitos, nem posição, nem o ofício que cada uma recebeu de seu Criador. Elas não são outra coisa que espelhos onde o homem devia olhar os reflexos das qualidades de seu Criador, onde a potência, onde a beleza, em outras coisas criadas, a bondade, a imensidão, a luz, etc. Em suma, cada coisa criada prega ao homem as qualidades do seu Criador e com vozes mudas dizem-lhe o quanto o amo. Ao contrário, ao criar o homem, não foi só a nossa vontade, mas uma emanação que saiu do nosso seio, uma parte de nós mesmos que infundimos nele, e por isso o criamos livre de vontade, a fim de que crescesse sempre em beleza, em sabedoria, em virtudes. Às semelhanças da nossa, ele podia multiplicar os seus bens, as suas graças. Oh, se o sol fosse livre de vontade e pudesse fazer de um, dois sóis, de dois, quatro sóis, etc. Que glória, que honra não daria a seu Criador! E quanta glória também para ele mesmo. No entanto, o que as coisas criadas não podem fazer, porque estão privadas de livre arbítrio e porque foram criadas para servir ao homem, pode ser feito pelo homem, porque ele devia servir a Deus. Então, todo o nosso amor estava concentrado no homem e por isso colocamos tudo o que foi criado à sua disposição, tudo ordenado em torno dele, para que o homem se servisse das nossas obras como de tantos degraus e caminhos para vir a nós, para nos conhecer e para nos amar. Mas qual não é nossa dor ao ver o homem por debaixo de nossas coisas criadas, mas bem transformada pelo pecado em fealdade, sua bela alma dada por nós. E não só não crescido no bem, mas horrível ao ver-se. Não obstante, como se tudo o que foi criado para ele não bastasse ao nosso amor, para guardar este livre-arbítrio, fizemos-lhe o dom maior, que superou todos os demais dons, que é, demos-lhe a nossa vontade como preservativo, como antídoto, como preventivo e ajuda à sua livre vontade, assim que nossa vontade se pôs à sua disposição para dar-lhe todas aquelas ajudas das quais o homem tivesse necessidade, assim que nossa vontade lhe foi dada como vida primária e ato primário de todas as suas obras. Devendo ele crescer em graça e beleza,
tinha necessidade de uma vontade suprema que não só fizesse companhia à sua vontade humana, mas que se substituísse ao agir da criatura. Mas também este grande dom desprezou e não o quis conhecer. Vê, então, como vossa vontade entra na vida primária da criatura, e enquanto tem seu ato primário, sua vida, a criatura cresce sempre em graça, em luz, em beleza, conserva o vínculo do ato primeiro de sua criação, e nós recebemos a glória de todas as coisas criadas, porque servem à nossa vontade que opera na criatura, única finalidade de toda a criação. Por isso te recomendo que nossa vontade seja para você mais que vida e o ato primeiro de todas as suas ações. Todas as coisas criadas caminham para o homem. A festa da Assunção deveria se chamar a festa da divina vontade. Continuava me lançando no santo querer divino, para corresponder a meu Jesus com meu pequeno amor por tudo o que tem feito pelo gênero humano na criação. E meu amado Jesus, movendo-se em meu interior para dar mais valor a meu pequeno amor, fazia junto comigo o que eu fazia. E enquanto eu estava nisso, ele me disse: Minha filha, todas as coisas criadas foram feitas para o homem e todas correm para ele. Não têm pés, mas todas caminham. Todas têm um movimento, ou para encontrá-lo, ou para fazer-se encontrar. A luz do sol parte da altura dos céus para encontrar a criatura, iluminá-la e aquecê-la. A água caminha para chegar até as vísceras humanas, para tirar a sede e refrescá-la. As plantas, as sementes, caminham e rasgam a terra, formam seu fruto para dar-se ao homem. Não há coisa criada que não tenha um passo, um movimento, para quem o eterno artífice as tinha dirigido em sua criação. Minha vontade mantém a ordem, a harmonia e as mantém a todas em caminho para as criaturas. Assim que é minha vontade que caminha sempre nas coisas criadas para as criaturas. Não se detém jamais. É todo movimento para quem tanto ama. No entanto, quem diz um obrigado à minha vontade, que lhe leva a luz do sol, a água para beber, para lhe tirar a sede, o pão para lhe tirar a fome, o fruto, a flor para o recriar e tantas outras coisas que lhe leva para o fazer feliz? Não é justo que a minha vontade, fazendo tudo para ele, o homem fez tudo para cumprir a minha vontade? Oh, se você soubesse a festa que faz minha vontade nas coisas criadas, quando caminha e serve a quem cumpre minha vontade obrante e cumprida na criatura, e minha vontade obrante nas coisas criadas, enquanto se encontram juntas, se beijam, harmonizam, se amam e formam o hino, a adoração ao seu Criador.
e o portento maior de toda a criação. As coisas criadas se sentem honradas quando servem à criatura e é animada por essa mesma vontade que forma a sua própria vida delas. Em troca, minha vontade se põe em atitude de dor nas mesmas coisas criadas, quando deve servir a quem não cumpre minha vontade. Eis porque acontece que muitas vezes as coisas criadas se põem contra o homem, o golpeiam, o castigam, porque elas se tornam superiores ao homem, conservando íntegra nelas aquela vontade divina pela qual foram animadas desde o princípio de sua criação. E o homem desceu ao baixo, não conservando nele a vontade do seu Criador. Depois disto, pus-me a pensar na festa da minha celestial mãe, assunta ao céu. E o meu doce Jesus, com um acento terno e comovedor, acrescentou: Minha filha, o verdadeiro nome desta festa deveria ser Festa da Divina Vontade. Foi a vontade humana que fechou o céu, que destruiu os vínculos com seu Criador, que fez sair todas as misérias, a dor, e que pôs fim às festas que a criatura devia gozar no céu. Agora, esta criatura rainha de todos, com fazer sempre em tudo a vontade do Eterno, e mais, pode-se dizer que sua vida foi só a vontade divina. Abriu o céu e vinculou com o Eterno e fez voltar as festas no céu com a criatura. Cada ato que fazia na vontade suprema era uma festa que iniciava no céu. Eram sóis que formava como ornamentos desta festa. Eram músicas que enviava para alegrar a Jerusalém celestial. Assim que a verdadeira causa desta festa é a vontade eterna, obrante e cumprida em minha Mãe Celestial, que operou tais prodígios nela, que deixou estupefatos céus e terra, acorrentou o Eterno com os vínculos indissolúveis de amor, raptou o Verbo Eterno até seu seio. Os mesmos anjos arrebatados repetiam entre eles: donde tanta glória, tanta honra, tanta grandeza e tantos prodígios jamais vistos nesta excelsa criatura? Não obstante, é do exílio que vem. E maravilhados reconheciam a vontade de seu Criador como vida e obrante nela. E estremecendo-se diziam: Santa, 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 honra e glória à vontade de nosso soberano Senhor, e glória e 3 vezes santa aquela que fez atuar esta suprema vontade. Portanto, é a minha vontade que mais do que tudo foi e é festejada no dia da Assunção ao céu da minha Mãe Santíssima. Foi a minha vontade unicamente que a fez ascender tão alto, que a distinguiu entre todas as criaturas. Tudo o resto teria sido nada se não tivesse possuído o prodígio do meu querer.
Foi a minha vontade que lhe deu a fecundidade divina e a fez mãe do Verbo. Foi minha vontade a que lhe fez ver e abraçar todas as criaturas juntas, fazendo-se mãe de todos e amando a todos com um amor de maternidade divina, e fazendo-a rainha de todos, a fazia imperar e dominar. Naquele dia, a minha vontade recebeu as primeiras honras, a glória e o fruto abundante de seu trabalho na criação, e começou a sua festa que jamais interrompe pela glorificação do seu agir na minha amada mãe. E embora o céu tenha sido aberto por mim e muitos santos já estavam em posse da pátria celestial, quando a rainha celestial foi assunta ao céu, porém, a causa primária era precisamente ela, que havia cumprido em tudo a suprema vontade, e por isso se esperou àquela que tanto a tinha honrado e continua o verdadeiro prodígio da Santíssima Vontade, para fazer a primeira festa ao Supremo Querer. Ó, como todo o céu glorificava, abençoava, louvava a eterna vontade, quando via esta sublime rainha entrar no empírico, no meio da corte celestial, toda fundida no sol eterno do querer supremo. Haviam toda adornada pela potência do Fiat Supremo. Não tinha havido nela nem sequer um batimento que não tivesse impresso este Fiat. E atônitos a olhavam e diziam: em ascende mais acima. É justo que aquela que tanto honrou o Fiat Supremo e que por meio dele nos encontramos na pátria celestial tenha o trono mais alto e que seja nossa rainha. E a maior honra que recebeu minha mamãe foi ver glorificada a divina vontade. Jesus foi sempre igual nas penas. O ser sempre igual é virtude divina, o silêncio de Jesus. Meus dias são sempre mais amargos pelas suas tantas visitas feitas à minha pobre alma. Meus dias são sempre mais amargos pelas longas privações de meu doce Jesus. Só sua vontade me ficou como preciosa herança de suas tantas visitas feitas à minha pobre alma, mas agora fiquei sozinha, esquecida por aquele que formava minha vida, que me parecia estar fundidos juntos e que nem ele podia estar sem mim, nem eu sem ele. E enquanto penso, onde, para onde terá ido aquele que tanto me amava? O que fiz que me deixou? Ah, Jesus, regressa, regressa, que não posso mais. E enquanto eu queria adornar-me, eu queria abandonar-me à dor e pensar na minha grande desventura por ter perdido aquele em quem tinha posto todas as minhas esperanças.
a minha felicidade. O santo querer divino se impõe sobre mim, fazendo-me fazer o curso de meus atos em sua adorável vontade, e quase me impede doer, mas, por estar privada de meu único bem, e fico como petrificada, imóvel, toda sozinha, sem o mínimo consolo, nem no céu, nem da terra. Agora, enquanto eu estava neste estado, eu pensando em várias penas da paixão de Jesus, que me mostrou por pouco tempo. Minha filha, em todas as minhas penas, fui sempre igual, jamais mudei. Meu olhar foi sempre doce, meu rosto sempre sereno, minhas palavras sempre calmas e dignas. Em toda a minha pessoa havia tal igualdade de modos que, se tivessem querido me conhecer como seu redentor, só pelo meu modo sempre igual em tudo e por tudo me teriam conhecido. É verdade que minhas penas foram tantas que me eclipsavam e como tantas nuvens que me rodeavam, mas isto era nada. Depois da intensidade das penas, eu reaparecia no meio de meus inimigos como o sol majestoso, com minha habitual serenidade e com meus mesmos modos, sempre iguais e pacíficos. Ser sempre igual é só de Deus e dos verdadeiros filhos de Deus. O modo sempre igual imprime o caráter divino na alma e faz conhecer que puro e santo é o agir das criaturas. Ao contrário, um caráter desigual é das criaturas e é sinal de paixões que se agitam no coração humano, que o tiranizam, de modo que também no exterior mostram um caráter desagradável que desagrada a todos. Por isso, te recomendo ser sempre igual comigo, contigo mesma e com os demais, igual nas penas e até em minha mesma privação. O caráter igual em ti deve ser indelével. E se bem que as penas da minha privação te aterrorizam e formam dentro e fora de ti as nuvens da dor, teus modos iguais serão luz que afastarão estas nuvens e farão conhecer que, embora escondido, eu habito em ti. Depois disto, eu continuava pensando nas penas da paixão de meu adorável Jesus, com o cravo de suas privações em meu coração. E meu amável Jesus se fazia ver em meu interior todo lá taciturno e tão afligido que dava piedade. E eu lhe disse: meu amor, por que se cala? Parece-me que não queres dizer mais nada, nem confiar-me os teus segredos e as tuas penas. E Jesus, todo bondade, mas aflito, me disse: minha filha, o silêncio diz alguma coisa maior que não diz o falar. O silêncio é decisão de quem, não querendo ser distraído, cala-se. O silêncio de um pai com um filho amado, enquanto se encontra no meio de outros filhos libertinos. É sinal de que
quer punir os filhos perversos. Você acredita que seja coisa de nada que não venha a você e que quase não te participe minhas penas? Ah, minha filha, não é coisa de nada. Pelo contrário, é coisa grande. Quando eu venho a ti, a minha justiça se enche de flagelos para castigar ao homem, de maneira que todos os males passados, os terremotos, as guerras, serão como nada diante dos males que virão e diante da grande guerra e revolução que estão preparando. São tantos os pecados que não merecem que te participe minhas penas, para livrá-los dos castigos merecidos. Por isso, tenha paciência. Minha vontade suprirá a minha vista, ainda que esteja escondido em ti. E se isto não fosse tão não, e se isso não fosse, não poderias manter a batuta em fazer Deus acostumados giros em minha vontade. Sou eu que, embora escondido, os faço em ti, e tu segues aquele que não vês. Mas, quando a minha justiça tiver cumprido o cumprimento dos flagelos, eu estarei contigo como antes. Por isso, coragem, espera-me e não temas. Agora, enquanto dizia, encontrei-me fora de mim mesma, no meio do mundo, e em quase todas as nações se viam preparativos de guerra, novos modos mais trágicos de combater, que davam espanto só de olhar para eles. E, além disso, a grande cegueira humana que, tornando o homem mais cego, o faziam agir como besta, não como homem, e tão cego que não via que, enquanto magoava os outros, se magoava a si mesmo. Depois, toda assustada, me encontrei em mim mesma, sozinha, sem meu Jesus, e com o prego no coração, porque aquele que amo se tinha ido de mim, deixando-me sozinha e abandonada. E enquanto delirava e sofria pela dor, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior e suspirando por meu duro estado, me disse: minha filha, acalma-te, acalma-te, estou em ti, não te deixo. E além disso, como posso deixar-te? Olhe, minha vontade está em toda parte. Se você está em minha vontade, não tenho para onde ir, nem encontro lugar para me afastar de você. Deveria fazer limitada a minha vontade, reuni-la num só ponto para te deixar, mas nem isto consigo fazer. Minha imensidão se estende por toda parte e minha natureza faz imenso tudo o que me pertence. Portanto, imensa é minha vontade, minha potência, meu amor, minha sabedoria, etc. Então, como posso te deixar se em minha vontade, onde quer que eu te, em minha vontade, onde quer eu te encontro? Por isso deves estar segura de que não te deixo. Aprofunde-te sempre nas mais aprofunda-te sempre mais na imensidão
do abismo da minha vontade. A divina vontade estava no centro da humanidade de Nosso Senhor, e quem vive nela, vive neste centro. Estava segundo o meu costume, acompanhando as penas da paixão de meu doce Jesus, e oferecia sua mesma privação à tortura que me causava como testemunho de meu doloroso amor, para aliviá-lo e compadecê-lo em suas penas. Agora, enquanto fazia isto, meu amado bem moveu um braço em meu interior, levantando sua mão direita, fazendo correr em seus dedos rios de sangue e de luz sobre minha pobre alma, que estava murcha e queimada pelo vento potente de sua privação, e com uma tristeza tal que o próprio Jesus se exaltou e se estremeceu por compaixão, e querendo consolar-me, disse: minha filha, coragem, não temas. Quem vive em minha vontade está no centro de minha humanidade, porque a vontade divina está em mim como o sol em sua esfera, que apesar de que os raios invadam a terra, não se afasta jamais do alto de seu centro. Está sempre em sua esfera, em seu majestoso trono, e enquanto a sua luz percorre tudo, dominando tudo, tudo lhe serve de escabelo, esperando todos a sua benéfica luz. Assim se encontrava em mim a vontade divina, no centro, na esfera da minha humanidade, e dela partia a luz a todos e em toda parte. Tinha este primeiro passo, tinha sido este o primeiro ato do homem, rejeitar minha vontade suprema. Convinha então à minha humanidade dar o primeiro passo para ela, concentrando em mim como centro de vida esta vontade eterna. E por meio de minha vontade, de minhas obras e penas, levá-la de novo ao homem, a fim de que regressasse ao seu Criador, pondo-se na ordem para a qual tinha sido criado. Olha, então, minha filha, a alma que vive em minha vontade está no centro de minha humanidade. E tudo o que eu fiz e sofri está tudo em torno dela e em sua ajuda. Se é débil, lhe fornece minha fortaleza. Se está sujo, meu sangue a lava e a embeleza. Minhas orações a sustentam, meus braços a têm estreitada e a cobrem com minhas obras. Em suma, tudo está em sua defesa e em sua ajuda. Por isso, o pensamento de minhas penas é como connatural em ti, porque vivendo em minha vontade, elas se circundam como tantas nuvens de luz e de graça. Minha vontade, na esfera de minha humanidade, ponha tudo como em caminho, minhas obras, meus passos, minhas palavras, meu sangue, minhas chagas,
minhas penas e tudo o que eu fiz para chamar o homem e dar-lhe as ajudas e os meios suficientes para salvá-lo e fazê-lo voltar de novo ao seio de minha vontade. Se minha vontade quisesse chamar diretamente ao homem, este se teria espantado, em troca que chamá-lo com tudo o que fiz e sofri, como se fosse tantas seduções, ajudas, estímulos e meios para fazê-lo voltar a meus braços. Então, tudo o que eu fiz e sofri é o portador do homem para Deus. Agora, quem vive em minha vontade, vivendo no centro de minha humanidade, toma todos os frutos de tudo o que eu fiz e sofri e entra na ordem da criação. E minha vontade cumpre nele a plena finalidade para a qual foi criado. Outros que não vivem em minha vontade encontram os meios para salvar-se, mas não gozam de todos os frutos da redenção e da criação. Agora, enquanto dizia, meu amável Jesus, eu lhe disse, meu amor, eu não sei, me diz que eu vivo em sua vontade e logo me deixa. A que duro martírio me submetes, enquanto tu me deixas, tudo para mim se muda. Eu mesma não me reconheço mais. Tudo para mim morre, morre a luz, o amor, o bem. É só tu que me mantém abatida da vida de minha pobre alma. Enquanto tu partes e me deixas, assim morre tudo. Veja então que condições tão duras e dolorosas me deixa. Tenha piedade de mim e não me deixe, porque não posso mais. E enquanto eu queria dizer mais, meu, meu Jesus, suspirando, adicionou: minha filha, cale-se, não siga adiante com suas palavras, fere meu coração. Oh, como gostaria de tirar do teu coração este prego tão duro que eu te deixei e que pudesse te deixar. Sei também que para quem me ama, sei também eu, que para quem me ama, este prego é insuportável. Mata continuamente sem piedade. Por isso, tira o pensamento de que eu poderia te deixar. Em vez de te deixar, deverias estar convencida de que me adentro mais em ti. Me adentro mais em ti e faço silêncio na nave de tua alma. Tão é verdade que nada mudou em ti. Os preparativos que estavam todos na ordem, tão certo que basta que minha vontade o queira e eu dou uma voltinha pelos preparativos que há e que já são teus. Além disso, como posso deixar-te? Para quem faz minha vontade e vive nela, mantém íntegros os vínculos da criação que há entre Criador e criatura, os vínculos da redenção e os vínculos que há entre
o santificador e os santificados. Minha vontade sela todos esses vínculos e torna a criatura inseparável de mim. Por isso deves estar segura de que teu Jesus não te deixa. Enquanto dizia isto, via como inúmeros fios de luz atados ao meu coração, que alguns estavam atados a todas as coisas criadas. Outros fios saíam de tudo o que Jesus tinha feito e padecido. Outros dos sacramentos. Seja tudo para a glória de Deus e para o bem de minha alma e de todas as almas. Amém. Repetir o mesmo bem serve para formar a água, para regar as sementes das virtudes. Tudo o que fez nosso Senhor está suspenso na divina vontade. Estava, segundo o meu costume, fundindo-me na santíssima vontade de Deus. E enquanto girava nela para pôr meu te amo sobre todas as coisas, teria querido que meu Jesus nada visse ou ouvisse, senão meu te amo, o bem que tudo visse e ouvisse através deste meu te amo. E, enquanto repetia o refrão de meu te amo, pensava entre mim, vê-se que sou verdadeiramente uma pequena menina, que não sei dizer outras coisas que o estribilho aprendido, e além disso, para que me serve esse repetir e sempre repetir te amo, te amo? Enquanto isto pensava, meu adorável Jesus saiu de dentro de mim, fazendo ver em toda a sua divina pessoa, impresso por toda parte, meu te amo, meu amo, sobre os lábios, sobre o rosto, na testa, nos olhos, no meio do peito, sobre o dorso e no meio da palma das mãos, na ponta de seus dedos, em suma, em qualquer lugar, e com um sotaque terno me disse: minha filha não está contente de que nenhum te amo que sai de você fique perdido, mas que todos fiquem impressos em mim? E além disso, sabes de que te serve repeti-los? Você deve saber que quando a alma se decide a fazer um bem, a exercitar uma virtude, forma a semente daquela virtude. Com repetir aqueles atos, forma a água para regar essa semente na terra do próprio coração. E quanto mais frequentemente os repete, mais rega essa semente e a planta cresce bela, verde, de maneira que logo produz frutos daquela semente. Ao contrário, se é lenta em repeti-los, muitas vezes essa semente fica sufocada e se cresce débil e jamais dá fruto. Pobre semente, sem água suficiente para crescer, e meu sol não surge sobre essa semente para dar-lhe a fecundidade, a maturidade e a bela cor de seus frutos, porque ela é infecunda. Em vez de repetir sempre os mesmos atos na alma, contém muita água para regar aquela semente.
Meu sol surge sobre ela cada vez que é regada e se alegra muito ao ver que tem tanta força para crescer que faz chegar seus raios até mim, seus ramos até mim. E, vendo os seus muitos frutos, tomo-os com prazer e repouso à sua sombra. Portanto, repetir o teu eu te amo para mim, fornece-te água para regar e formar a árvore do amor. Repetir a paciência, rega e forma a árvore da paciência. Repetir os teus atos na minha vontade, forma a água para regar e formar a árvore divina e eterna da minha vontade. Nenhuma coisa se forma com um só ato, senão com muitos e muitos atos repetidos. Só o teu Jesus contém esta virtude de formar todas as coisas, até as maiores, com um só ato, porque contenho a potência criadora, mas a criatura, à força de repetir o mesmo ato, forma, passo a passo, o bem que quer fazer. Com o costume, torna-se natureza aquele bem ou aquela virtude, e a criatura torna-se possuidora, formando com elas toda a sua fortuna. Também na ordem natural acontece assim. Ninguém se torna mestre com ter lido uma vez ou poucas vezes as vogais e as consoantes, senão quem constantemente repete até encher-se a mente. A vontade e o coração de toda aquela ciência que convém para poder fazer de mestre os demais. Ninguém se vê saciado se não comer bocado a pouco, se não comer bocado a pouco o alimento que se necessita para saciar-se. Ninguém recolhe a semente se não repetir, quem sabe quantas vezes, o seu trabalho no seu campo, e assim de tantas outras coisas. Repetir o mesmo ato é sinal de que se ama, se aprecia e se quer possuir o mesmo ato que faz. Por isso, repete incessantemente, repete sem nunca se cansar. Depois me encontrei fora de mim mesma e meu doce Jesus me levou girando em todos aqueles lugares onde havia estado ele na terra. Obrado, sofrido, orado e também chorado. Tudo o que tinha feito, tudo estava em ação em meu amado bem e disse. E meu amado bem me disse: minha filha, filha de meu querer supremo, minha vontade quer te fazer participar de tudo o que você vê. São todas as minhas obras que fiz estando na terra, as quais minha vontade as tem suspensas nela, porque as criaturas mantém suspensa nela, porque as criaturas não se dispõem a querer recebê-las, em parte porque não conhecem ainda o que eu fiz. Veja, aqui estão minhas orações, que de noite fazia, cobertas de lágrimas amargas, e de suspiros ardentes pela salvação de todos.
estão todas em espera para dar-se às criaturas, para dar-lhes o fruto que contém. Filha, entra tu nelas, cobre-te com minhas lágrimas, veste-te com minhas orações, a fim de que minha vontade cumpra em ti os efeitos que há em minhas lágrimas, orações e suspiros. Minha vontade tem como alinhadas em si as penas de minha infância. Todos meus atos internos de minha vida oculta, que são prodígios de graças e de santidade, todas as humilhações, glórias e penas de minha vida pública, as penas mais escondidas de minha paixão, tudo está suspenso. O fruto completo não foi tomado pelas criaturas e espera a quem e espero a quem deve viver em meu querer, a fim de que não sejam mais suspensos, mas que se derramem sobre eles para dar-lhes o fruto completo. Só quem deve viver em minha vontade fará que não continuem suspensos meus bens. Por isso, entra em cada um de meus atos e de minhas penas, a fim de que minha vontade se cumpra em ti. Entre tu e eu, não quero coisas suspensas, nem tolero não poder dar-te o que quero. Por isso quero encontrar em ti a minha própria vontade, a fim de que nada possa opor-se ao que quer dar-te a minha própria vontade. E enquanto Jesus dizia isto, eu pensava de um ato para outro de Jesus, eu passava de um ato para outro de Jesus e ficava como que transformada, coberta com seus mesmos atos, orações, lágrimas e penas. Mas quem pode dizer o que sentia? Espero que o bendito Jesus me dê a graça de corresponder e de cumprir em mim sua adorável vontade e em todos. Amém. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.